Em janeiro deste ano, o Brasil tinha 55 pessoas com mais de US$ 1 bilhão. Porém, em curto período de tempo, os brasileiros perderam espaço. Perderam. Se no ano passado a lista possuía 62 brasileiros, no começo de 2023 contava apenas com 55. Agora, poucos meses depois, segundo uma lista atualizada e divulgada pela Forbes em abril, o Brasil conta no momento com 51 bilionários. Mas isso não muda o fato de que existem pessoas muito, mas muito ricas no Brasil. Quem são elas? Você sabe? É exatamente sobre isso que eu irei falar neste vídeo. Em 10º lugar, temos um membro de uma das famílias mais antigas de banqueiros brasileiros. Estou falando de Pedro Moreira Salles, filho do falecido Walter Moreira Salles, fundador do Unibanco e ex-embaixador dos Estados Unidos. Atualmente, ele é o atual presidente do Conselho Administrativo do Itaú Unibanco e do Conselho Diretor da Federação Brasileira de Bancos. Casado e pai de 3 filhos, Pedro é formado em Economia pela Universidade da Califórnia e cursou parcialmente mestrado em Relações Internacionais, também nos Estados Unidos. Pedro e seus 3 irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio. Seu patrimônio? Bom, segundo a Forbes, está em torno de 3,9 bilhões de dólares. Ou melhor, pouco mais de 19 bilhões de reais. Sabe o que é mais curioso? Empatado com Pedro, em 10º lugar, está Fernando Roberto Moreira Salles Júnior, seu irmão. Além de ter participações na CBMM, ele também atua na administração do Itaú Unibanco e também tem um patrimônio estimado em 3,9 bilhões de dólares. Em 9º lugar está Jorge Mol Filho, um cardiologista e empresário que fundou uma das maiores operadoras de hospitais e laboratórios do Brasil, avaliado em mais de 20 bilhões de reais e com uma rede com mais de 30 hospitais espalhados pelo país. Ele começou sua trajetória em 1977 com a fundação do grupo Labs. A primeira unidade, Cardiolab, atuava na área de diagnósticos médicos. Desde então, Jorge e sua família se tornaram bem-sucedidos no mundo dos negócios. O ranking da Forbes de 2023 colocou Jorge como a 9ª pessoa mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada de 3,9 bilhões de dólares. E adivinha quem está em 8º lugar? Um homem chamado Walter Moreira Salles Júnior, irmão dos 2 primeiros bilionários da nossa lista, mais conhecido como Walter Salles. Ele é cineasta e membro de uma das famílias de banqueiros mais ricas e antigas do país. Ao longo de sua carreira, Walter Salles dirigiu inúmeros filmes, incluindo sucessos como Diários de Motocicleta e Central do Brasil. Essa última obra, inclusive, rendeu a ele o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro no ano de 1999. Também herdeiro e acionista do Itaú Unibanco, Walter fundou a produtora Videofilmes em 1987. Walter é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e estudou Comunicação Audiovisual na Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar de fazer parte da família Salles, Walter não está diretamente envolvido na administração dos negócios da família, que fica por conta dos seus outros 2 irmãos. Também em 8º lugar está João Moreira Salles, o 4º membro da família, que também está presente na lista de pessoas mais ricas do Brasil. Assim como Walter, João não se envolve muito com as empresas herdadas
do seu falecido pai. Ele é documentarista, roteirista, diretor e produtor de cinema, tendo entrado neste ramo incentivado pelo irmão Walter. Criador da revista Piauí, João se formou em economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas logo percebeu seu amor pelo cinema. Um dos grandes sucessos de João em sua carreira foi o longa Santiago. Coleccionando estas páginas, mais de 30.000 páginas da aristocracia universal. Lançado em 2007, que foi incluído no livro 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Em sétimo lugar, temos André Esteves, um banqueiro e ex-CEO do banco de investimentos BTG Pactual, um dos maiores entre os mercados emergentes. Antes disso, ele fez carreira no Banco Pactual, tendo ingressado na instituição no final dos anos 80, quando tinha apenas 21 anos de idade e ainda nem tinha terminado a faculdade. Pouco tempo depois, André se tornou sócio da empresa e em 2006, o grupo suíço UBS comprou o Pactual, dando origem à UBS Pactual. Após sair da empresa, André se juntou a um grupo de sócios e criou a BTG Investments. Diferente dos outros bilionários da nossa lista, André Esteves não é herdeiro. Oriundo de uma família de classe média e criado apenas pela mãe, ele conseguiu construir um patrimônio avaliado em 4,7 bilhões de dólares, algo em torno de 23,88 bilhões de reais. Em sexto lugar, temos Alexandre Bering. Ele é um dos sócios e fundadores da 3G Capital, uma das principais empresas de capital privado do Brasil, e que é integrada por investidores de peso que ainda serão citados neste vídeo. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, Alex atualmente mora nos Estados Unidos. Além de atuar no mercado financeiro, ele preside a Kraft Heinz e é co-presidente da Restaurant Brands International, controladora da Burger King e da cadeia de café canadense Tim Hortons. Ele entrou para a lista de bilionários da Forbes pela primeira vez em 2020 e atualmente sua fortuna está estimada em 5,2 bilhões de dólares ou 26,42 bilhões de reais. Carlos Alberto Sicupira é a quinta pessoa mais rica do Brasil. Conhecido como Carlos Beto, o empresário carioca faz parte do trio de investimentos de grande sucesso, composto por ele, Marcel Herman Telles e Jorge Paulo Lemann. Eles comandaram o Banco Garantia e fundaram o Fundo 3G Capital. A maior parte da riqueza de Sicupira vem das suas ações da AB InBev, simplesmente a maior cervejaria do mundo, com cerca de 3% de participação. Você conseguiria me dizer quanto custa o patrimônio de um dos donos da AB InBev? 8 bilhões de dólares, aproximadamente 43,69 bilhões de reais. Parece pouco para você? É mesmo? Bom, então espere, só até ver os próximos bilionários da nossa lista. Muita gente não sabe, mas Eduardo Saverin cofundou o Facebook ao lado do colega de Harvard, Mark Zuckerberg. Hoje, seguindo carreira no segmento de capital de risco, o bilionário ainda obtém a maior parte da sua riqueza da sua pequena participação no Facebook. Ele também é sócio da B Capital Group. Segundo a Forbes, Eduardo Saverin é a 171ª pessoa mais rica do mundo e quarta do Brasil, com uma fortuna estimada de 10,2 bilhões de dólares, ou um pouco mais de 51 bilhões de reais.
Apesar de ser brasileiro, Saverin mora em Singapura, desde que renunciou à cidadania americana em 2012. Em terceiro lugar, temos Marcel Herman Telles, um dos sócios do grupo 3G Capital. Marcel nasceu na cidade do Rio de Janeiro e se formou em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcel começou a carreira no mercado financeiro na década de 1970. Após se aprofundar no assunto, ele começou a trabalhar em uma corretora, conferindo boleto de bolsa ao longo da madrugada. Anos depois, além de estar à frente de um dos grupos mais respeitados do mundo, ele é dono de um patrimônio de aproximadamente 10,6 bilhões de dólares ou 53,85 bilhões de reais. Em segundo lugar está Jorge Paulo Lemann, sócio dos dois bilionários citados, que também são donos da 3G Capital e da AB InBev. Parceiro de Marcel Telles e Beto Secupira, de longa data, Paulo Lemann é muito conhecido por balançar o mercado internacional com ações firmes e de sucesso. O economista e empresário, nascido no Rio de Janeiro, é filho de pais de origem suíça, dos quais herdou a dupla cidadania. Ele também é uma das pessoas mais ricas do Brasil e do mundo. Segundo o ranking da Forbes, Jorge Paulo Lemann é o segundo bilionário mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada de 15,8 bilhões de dólares ou 80,26 bilhões de reais. Você percebeu que, até o momento, a lista de pessoas mais ricas do Brasil só possui homens? Pois é, mas a pessoa mais rica de todos eles é uma mulher chamada Vic Safra, com uma fortuna avaliada em 16 bilhões de dólares, ou 85 bilhões de reais. Este ano, ela superou o Jorge Paulo Lemann, que foi para a segunda posição. Viúva de Joseph Safra, o banqueiro e empresário acabou falecendo em dezembro de 2020, deixando uma verdadeira fortuna para sua esposa e filhos. E mesmo sendo extremamente rica, ela se mantém bastante discreta em relação às suas aparições na mídia. Além de bilionária, ela realiza trabalhos filantrópicos que ajudam hospitais, o segmento de arte e também da educação. Esses são as pessoas mais ricas do Brasil. Nos vemos logo mais. Um grande abraço.